Olá, amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré e hoje vamos conhecer mais uma cidade incrível. Vem conosco, tem curiosidade de saber mais sobre Olinda? Suas peculiaridades? Então assista o vídeo até o final. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Somos um casal de 50 anos conhecendo a América, vem conosco, vamos junto! Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Pertence à região metropolitana do Recife, distando 6 quilômetros da capital pernambucana. Foi fundada em 1535. Olinda é a mais antiga entre as cidades brasileiras, isso as declaradas pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela Unesco, e foi o segundo centro histórico do país a receber tal título em 1982, após Ouro Preto. E que pesem a descaracterização de parte do seu casario histórico e a perda de diversos exemplares da arquitetura quinhentista com o ataque holandês. Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de inestimável valor histórico e mantém o seu traçado urbano colonial. É uma localidade de grande relevo na história do Brasil. Olinda foi a cidade mais rica do Brasil colônia, isso entre o século XVI e as primeiras décadas do século XVII, de acordo com escritores da época como Pedro Magalhães, o Gandalf, chegando a ser referida como uma Lisboa pequena, dada a opulência só comparável da corte portuguesa. Desenvolveu-se em torno do antigo castelo de Duarte Coelho, primeira casa forte brasileira. Foi sede do Brasil colônia, isso entre 1624 e 1625, por ocasião da invasão neerlandesa. Matias de Albuquerque foi nomeado governador-geral, administrando a colônia a partir de Olinda. A vila manteve-se próspera, isso até a invasão holandesa. Quando os neerlandeses, após retirar os materiais nobres das edificações, isso para construir as suas casas na capital da Nova Holanda, que hoje a gente chama de Recife, incendiaram Olinda. Com o término da insurreição pernambucana, Olinda voltou a ser a sede da capitania, porém sem a influência de outrora, o que ocasionou conflitos com a Guerra dos Mascate. Em 1827, a cidade deixou de ser a capital de Pernambuco. Já em 2006, Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura, após concorrer com as cidades de Salvador e João Pessoa. Um mito popular diz que o nome Olinda teria sua origem numa suposta exclamação do fidalgo português Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, ou de um de seus colonos. Oh, linda situação para se construir uma vida, dizia ele. O historiador Francisco Adolfo, porém, considerava ridícula essa etimologia, preferindo a hipótese de uma referência a alguma localidade de Portugal, como Linda a Velha, ou Linda a Pastora, ou a Olinda, personagem feminina do romance de Cavalaria Amadis de Gaula, romance este muito lido na época da fundação da cidade. Por volta dos anos 1000, os índios tapuias que habitavam a região, eles foram expulsos para o interior do continente pela chegada dos povos tupis
eles procedentes da Amazônia, isso no século XVI, quando chegaram os primeiros europeus à região. Ela era ocupada pela tribo tupi dos Caetés, localizada no atual estado de Pernambuco. É uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada ainda como um povoado em 1535 pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, o português Duarte Coelho, que já nos referimos. Duarte fez tudo pelo desenvolvimento da terra. Fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura, estabeleceu um livro de tombo. O povoado foi elevado à vila em 12 de março de 1537. Duarte Coelho ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento da Câmara do Senado de Olinda. Prédio este doado em 1676 ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevão Brioso de Oliveira, que o converteu em um palácio episcopal, até hoje bem conservado. Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, mas foi incendiada pelos holandeses, devido à sua localização. Segundo a concepção holandesa de fortificação, Olinda detinha um perfil de difícil defesa. Diante disso, a sede foi transferida para o Recife. Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses, que a incendiaram no ano seguinte. Já em 1654, os portugueses retomaram o poder e expulsaram os holandeses. Olinda voltou a ser a capital de Pernambuco, muito embora os governadores residissem em Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e em 1828 do curso jurídico, transformou-se num burgo de estudante. Sob certos aspectos, Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência do Brasil. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil, criados pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827, foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828. Antes da sua transferência para Recife, os cursos jurídicos eles funcionavam no prédio em que atualmente se encontra a prefeitura. Em 1827, com a transferência do governo provincial para o Recife, Olinda deixou de ser a capital pernambucana. Em 1860, o astrônomo francês Emmanuel Liais descobriu no Observatório do Alto da Sé, que a gente mostrou várias imagens e vídeos, o primeiro cometa relatado a partir de observações na América Latina, e o único descoberto no Brasil, que recebeu a denominação de Cometa Olinda. Amigos do canal, como é difícil para mim contar uma história sem eu conseguir interpretar. Você sabe o que significa Sé? Porque lá no começo do vídeo a gente mostrou uma igreja que não pode deixar de ser visitada quando você for em Olinda, e eles chamam de Igreja da Sé. Fui pesquisar para ver o que é um substantivo feminino. Igreja mais importante da diocese, igreja episcopal ou arquiepiscopal, igreja sede do bispo, bispado em conjunto com a sua jurisdição. A etimologia da palavra sé é do latim sede. Querem conhecer um pouquinho mais da Sé? Dedicada a Jesus Cristo,
como Salvador do Mundo. Foi originalmente construída em taipa, isso é barro, no ano de 1540. Depois passou por reconstruções e reformas, sendo substituída por outro templo, isso em 1584, maior, de alvenaria e com várias capelas secundárias, erguido por iniciativa do Frei Antônio Barreiro, terceiro bispo do Brasil. Em 1616 foram edificados a sacristia e dependências anexas por Cristóvão Alvarez, e pouco mais tarde foi elevada à dignidade de Matriz de São Salvador do Mundo, isso no ano de 1676, com a criação do Bispado de Olinda. A antiga matriz foi elevada à condição de catedral. Devido às diversas intervenções e reforma, a fachada do templo ficou descaracterizada do estilo original. Para corrigir tal situação, entre os anos de 1974 e 1976, a edificação foi restaurada, readquirindo até onde foi possível suas feições originais de transição entre a Renascença e o Barroco. A iniciativa fez parte do Programa de Restauração das Cidades Históricas do Governo Federal, em conjunto com a Fundação Nacional de Arte de Pernambuco. Na Capela Mor permanece o trono episcopal e outras cadeiras com fina lavra em jacarandá e as tumbas dos bispos Dom Matias de Figueiredo e Melo em sepultura rasa, Dom Francisco Xavier Aranha e Dom João da Purificação Marques Perdigão em jazigos nas paredes, e o túmulo de Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife no período de 1964 a 1985. A Catedral da Sé Metropolitana, ela guarda ainda em seu terraço uma das mais encantadoras vistas da cidade irmã Olinda e Recife. Amigos do canal, temos assunto para fazer um vídeo longo só falando sobre a Catedral da Sé, só falando em Olinda dessa igreja, mas preciso da continuidade. E eu gostaria de falar também de uma outra igreja que me marcou muito, que a gente gostou muito, porque ela é impressionantemente linda demais. É a igreja de São Bento. Vamos conhecer um pouquinho mais dela? A Basílica e Mosteiro de São Bento constituem um importante complexo arquitetônico barroco localizado em Olinda. Situa-se no local onde foi erguido o primeiro mosteiro beneditino do Brasil, isso entre 1597 e 1599. O conjunto ele é tombado nacionalmente junto com grande parte do centro histórico da cidade. A fundação do Mosteiro de São Bento e sua igreja, que está em anexo, remonta aos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil. A Ordem de São Bento foi para Pernambuco a convite do terceiro donatário da capitania, e a gente está falando de Jorge de Albuquerque Coelho, que lhes ofereceu diversos benefícios e vantagens. Chegando ao estado de Pernambuco no ano de 1586, residiram primeiramente na pequena igreja de São João Batista dos Milagres, transferindo-se depois para a pequena ermida da Nossa Senhora do Monte, uma das mais antigas igrejas da colônia. Esta foi doada pelo então bispo do Brasil, Dom Antônio Barreiros. Em 27 de outubro de 1597, os monges adquiriram um terreno que na época era chamado de Olaria,
pertencente a Gaspar Figueira e Maria Pinta, situados próximo ao varadouro da Galeota. Logo depois foram comprados mais 3 lotes vizinhos e em seguida deram início à construção de um mosteiro. O primeiro mosteiro ficou pronto em 1599, mas logo foi destruído quando em 1631 um incêndio deflagrado em virtude da invasão holandesa consumiu grande parte da cidade. Do fogo escapou apenas o arquivo. O mosteiro foi, em breve, reconstruído, voltando ao funcionamento em 1656 e sendo subsequentemente ampliado. Nos diversos espaços internos do mosteiro pode ser apreciados muitas peças de alto valor artístico, como sanefas de telhas douradas, gradis de jacarandá, pintura de episódios da vida de São Bento, retratos de antigos abades e mestres da ordem benedita no país, além do rico mobiliário. Em seu claustro estão sepultados vários monges que viveram na abadia. Com o tempo, a ordem olinda se firmou e enriqueceu, constando em 1850 com 16 casas de sobrado, 20 casas térreas, outros prédios rústicos, uma fazenda, um engenho de açúcar em Mucerepe e um sítio de lenha em Beberibe. Sob sua guarda está o Santuário da Nossa Senhora dos Prazeres, locado em Jaboatão dos Guararapes. Amigos do canal, você acha que acabou as histórias? Capaz! Eu nem comecei a contar. Você sabe quem foi São Bento? Qual é a história dessa pessoa? Como surgiu tudo isso? Vamos conhecer junto? São Bento de Núrcia nasceu em 480 e morreu em 547. Foi um monge italiano, iniciador da Ordem de São Bento, ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra de São Bento, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. É festejado em 21 de março. São Bento de Núrcia nasceu em Nórcia, na Itália, no ano de 480, como a gente já tinha dito. Filho de uma rica família do lugar. Eram irmãos gêmeos de Escolástica. Sim, é esse o nome da irmã dele, que também veio e se tornou santa. Bento, ele foi preparado para estudar humanidades, isso em Roma. Aos 13 anos partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. O seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento saiu de Roma com sua governanta à procura de isolamento. Atravessa Tivoli e depois de um dia inteiro caminhando chega à aldeia de Alfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se recompôs, sem nenhuma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo, como um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar, abandonando sua ama, e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subiaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Posteriormente, para proteger e preservar a gruta sagrada, conhecida como Sacro Speco,
foi construído o Mosteiro de São Bento, cravado nas montanhas de Subíaco. Depois de 3 anos nessa caverna, orando, longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Bento tinha cerca de 30 anos quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges. Sendo assim, tentaram envenenar o vinho de Bento. Mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se espedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subíaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria a hospedagem para 12 monges, presidida por um decano, todos dependendo de um mosteiro central onde ficava a direção geral. Mais uma vez, a iniciativa de Bento desagradava a um padre de uma igreja próxima que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo de novo, mas sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Isso por volta de 529. Funda o mosteiro que viria a ser o primeiro da sua ordem. São Bento de Núrcia expõe seus projetos para a construção do ideal monástico, satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados, dispor de locais adequados para as tarefas indispensáveis. Por volta de 534 escreveu o livro Regula Sancti Benedicti, a regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento autossuficiência, tanto material quanto espiritual. São Bento de Núrcia, 6 dias antes de sua morte, mandou preparar sua sepultura. São Bento de Núrcia faleceu em Monte Cassino, na Itália, no dia 21 de março de 547. Em 1964, foi designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Sem dúvida, muitos já devem ter visto adesivado no carro, normalmente na traseira, esse adesivo que eu estou mostrando em cima. Essa é a medalha de São Bento. E tem uns dizeres que impressionam e que a gente às vezes cola e nem percebe. Se ficou curioso, dê uma pausa no vídeo e leia todo o significado desse adesivo. São Bento é considerado o pai do monaquismo. Para entender, monaquismo é a prática da abdicação dos objetivos comuns dos homens, isso em prol da prática religiosa. Várias religiões têm elementos monásticos, embora usando expressões diferentes. O budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o taoísmo, o jainismo. Assim, os indivíduos que praticam o monasticismo são classificados como monges, no caso dos homens, e monjas, no caso das mulheres. Ambos podem ser referidos como monásticos e, por norma, vivem na chamada clausura monástica. E para encerrar esse vídeo, a fundadora da Ordem das Beneditinas, que é irmã de São Bento, após a morte dos pais, do pai, porque a mãe morreu no nascimento deles, ela doou tudo
o que eles tinham. E ela foi seguir a Cristo também. Sem dúvida, ela é a fundadora do ramo feminino da ordem que São Bento criou. Sem dúvida, Olinda tem muitas histórias a serem contadas. Contamos nós aqui 2 somente neste passeio, mas esperamos trazer novas histórias. Vocês querem saber quantas igrejas que poderiam ser contadas história? A igreja de São Sebastião, a paróquia do Carmo, outro local lindo a ser visitado, cheio de história. A Basílica e o Mosteiro de São Bento, que mostramos e contamos a história dessa igreja. Vocês sabiam que no púlpito dela tem 28 quilos de ouro gravejado nos móveis? A igreja de Nossa Senhora do Amparo. E muito mais. Convento de São Francisco. A Catedral da Sé, que contamos para vocês. E chega ao fim mais um vídeo, mas vou deixar o Alceu Valença na frente da casa dele, pulando um carnaval, brincando um carnaval, isso na Rua da Ladeira, conhecida também como Ladeira da Misericórdia, que vai dar direto no Mosteiro de São Bento. São imagens muito legais.